O silêncio da sua ascensão é o grito de pânico no campo dos seus inimigos. A pior notícia que eles poderiam receber já chegou. O ataque espiritual, que era para destruir você, falhou miseravelmente. E pior, ele moldou uma armadura que agora o torna inquebrável. Eles se reuniram nas sombras, convencidos de que tinham o plano perfeito para apagar a sua luz. Eles não aceitam que você não apenas sobreviveu à emboscada, mas saiu dela mais afiado, mais forte e agora totalmente intocável. Você está prestes a descobrir como a sua resiliência se tornou a prova viva da derrota deles e por que a arrogância custou a própria paz. Este é o momento da virada total, onde cada passo seu é uma humilhação para aqueles que tentaram te derrubar. Fique comigo até o final, porque vamos revelar todos os detalhes dessa vitória inegável que está sendo forçada na mente dos seus inimigos. Mas antes de continuarmos nos detalhes que irão devastar a ilusão deles, eu preciso da sua energia. Se você está pronto para declarar ao universo que aceita essa ativação de força e que a sua vitória é irreversível, faça algo simples agora. Deixe o seu curtir neste vídeo, ative o sininho para garantir que você não perca nenhuma mensagem que protege o seu caminho. E o mais importante, comente 77 agora mesmo. Seu 77 é a declaração ao cosmos de que você é intocável, de que você venceu o ataque e que a derrota deles está selada. Declare a sua vitória agora mesmo. Você consegue lembrar daquele barulho? Não estou falando de gritos, mas daqueles sussurros baixinhos, cheios de veneno, que rodavam nos bastidores. Eles queriam quebrar sua fé, sabotar sua paz e fazer você duvidar do seu próprio valor. Aquele grupo covarde apostou que se a pressão fosse grande o suficiente, você dobraria. Eles fizeram planos pensando que você era frágil como vidro, mas esqueceram que o que eles viam como fraqueza era, na verdade, a fundação de aço da sua resiliência. Você sentiu a dor, mas ela não te consumiu. O que eles não entenderam é que você não se define pelo ataque, mas pela forma como se levanta dele. Cada mentira que espalharam só serviu para limpar seu círculo e te mostrar quem realmente é digno de caminhar ao seu lado. Você transformou a dor deles em armadura e o veneno deles em vacina. Agora, você está em um nível onde o barulho deles nem te alcança mais. Eles estão confusos, revendo seus planos fracassados, porque a verdade que os humilha é simples. Você não apenas sobreviveu, você usou o fogo deles para se forjar. Mas o fracasso deles não é o ponto final. Para entender a derrota completa desse grupo, você precisa ir além da simples sobrevivência. Você descobriu que a real soberania não está em revidar o golpe, mas em ascender a uma frequência superior, um campo de poder invisível. O que acontece, de fato, quando você percebe que a verdadeira guerra que eles travaram não foi contra sua carne, mas sim, desesperadamente, contra o seu destino. Eles acharam que a escuridão era aliada deles. Enquanto se reuniam em salas fechadas, cochichando planos e espalhando mentiras sobre você, eles tinham certeza de que estavam seguros. Mas aqui está o golpe que os derrubou. A sua visão não precisa de luz. Você não apenas ouviu os murmúrios, você viu a intenção por trás deles. Você percebeu o mapa da maldade antes mesmo que começassem a cavar a primeira armadilha. Sua serenidade e clareza transformaram a tentativa de emboscada deles em um palco onde eles mesmos se expuseram. Você não precisou lutar no escuro, porque a sua verdade acendeu a luz sobre as táticas infantis deles. A pior notícia para esse grupo não é que eles perderam, mas sim que o ataque deles se transformou no seu treinamento. Eles miraram no seu corpo, nas suas conexões, nas coisas que podem ser quebradas, mas colidiram com o seu espírito inabalável. Cada tentativa de te prender só te ensinou a voar mais alto.
Você usou a pressão deles como combustível para a sua própria transformação. Enquanto eles gastavam tempo e energia criando armadilhas, você estava construindo sua armadura de resiliência. A diferença é que eles trouxeram armas velhas, mas você trouxe profundidade, e o universo estava do seu lado. Eles nunca entenderam que o verdadeiro poder reside em quem recusa o papel de vítima. Sua soberania não depende de lutar contra eles, mas de se afastar do drama que tentaram impor. Agora, a pergunta que paira no ar é mais profunda do que a derrota deles. Se a sua força é capaz de derrubar conspirações inteiras apenas pela sua presença, o que acontecerá quando você finalmente decidir usar essa mesma força, não para se defender, mas para manifestar a vida que eles tentaram impedir? A verdade que você acabou de receber não é apenas informação, é um realinhamento de alma. Se esta frequência blindou seu espírito e o fez subir de nível, você sentiu essa energia vibrar. O inimigo perdeu porque você elevou sua consciência e se tornou intocável. Agora, convido você a honrar financeiramente essa ativação. Clicar no Super Thanks não é sobre um valor, é sobre retribuir a gratidão e fechar o ciclo com o universo. É o seu reconhecimento pela clareza que o salvou. Envie $100 ou o valor que o seu coração sentir. Sua bênção impulsiona esta missão de luz. Lembre-se, a prosperidade segue quem realinha a energia. Você não está aqui por acaso, mas sim para provar que a consciência vence o caos. Honre a frequência que te fez vencer. Eles vieram com tudo, não foi? Lançaram chamas, querendo queimar sua paz e sua jornada. Mas veja só a ironia que o universo preparou. Você não precisou lutar fogo contra fogo. Você simplesmente se manteve firme. Sua resiliência foi um escudo invisível e o calor da fúria deles bateu e voltou. O que era para ser o seu inferno pessoal se transformou na fumaça sufocante que agora eles próprios engolem, nos bastidores. A arma mais poderosa que você tem é a sua soberania inabalável. Você entende o que isso significa? A má notícia que eles receberam não é só uma derrota, é uma humilhação. Eles apostaram na sua fraqueza de ontem, mas você já é uma nova versão, afiada e inalcançável. Eles achavam que estavam traçando o seu fim, mas na verdade estavam apenas cavando o próprio buraco. Cada tentativa de te derrubar virou um degrau que você usou para subir. O veneno que eles espalharam se transformou em combustível, provando que você não é apenas um sobrevivente. Você é o mestre da alquimia da adversidade. Agora, respire fundo e sinta essa verdade. A única coisa que realmente resta do ataque deles são as cinzas nas mãos deles e a prova incontestável da sua força. Eles falharam porque batalharam na superfície, mas a sua vitória foi conquistada no invisível, no território da sua alma. Se eles não conseguiram quebrar o que era visível, como você reagirá quando descobrirmos a chave exata para selar a porta que eles tentaram arrombar? Escolhido, pare por um segundo e me olhe nos olhos. Figurativamente, claro. Estamos no meio desta mensagem poderosa e a essa altura você já viu. Seus inimigos investiram cada grama de energia para te quebrar e só conseguiram pavimentar sua ascensão. Eles estão no chão, confusos, e você está de pé, inabalável. Mas aqui está a verdade que separa os ouvintes dos guerreiros. Escutar sobre a vitória não é o mesmo que reivindicá-la. A diferença entre ser a vítima e ser a reviravolta na história deles está no seu comprometimento com o seu próprio poder. Se você está realmente nesta missão comigo, se esta mensagem está te dando a clareza e a força que eles tentaram roubar, você tem uma responsabilidade simples. Não deixe que essa luz se apague. É só apertar o botão curtir agora para espalhar essa frequência. E se você ainda não faz parte desta nossa família de resiliência, faça sua parte e se inscreva no canal.
Isso é o escudo que garante que essa verdade continue a incomodar aqueles que operam nas sombras. Agora, o verdadeiro teste de fogo. Você não apenas sobreviveu ao ataque, você alcançou um novo patamar de alinhamento e abundância. Se você sente profundamente que este nível de clareza, poder e equilíbrio está cristalizando na sua vida e que você está pronto para receber a vitória infinita que essa batalha trouxe, você precisa ativar essa realidade. Comente 77 abaixo. O número 77 não é apenas um dígito. Ele é o código que significa que suas manifestações já estão se formando perfeitamente. Digitar 77 é o seu comando de voz para confirmar que você não é mais um alvo, mas sim o ponto de ressonância da vitória. Reivindique seu alinhamento agora, ative seu poder e vamos seguir em frente, porque o que vem a seguir é o que vai, de vez, abalar as ilusões deles. Eles lançaram o ataque com força máxima, mirando o você do passado, a versão que eles achavam vulnerável, ingênua ou quebrável. Guardaram as fraquezas antigas, as feridas que te faziam hesitar. Mas aqui está a verdade que os sufoca. Você não está mais naquele endereço. A pessoa que eles planejaram destruir está enterrada e o ataque deles acertou o ar. Eles usaram mapas velhos em um território que você reescreveu com resiliência pura. O novo você é forjado no fogo que eles mesmos acenderam, e o choque da derrota está justamente em mirar um alvo que já se tornou fantasma. Sua invencibilidade não é sorte, é sabedoria conquistada. Você não precisou revidar na lama, pois aprendeu que quem te ataca de fora só tem poder se você permitir a entrada em seu território interno. Por isso, você se elevou. Você negou a eles a energia do seu pânico, o prazer da sua reação. Você se tornou um mestre em operar acima da fumaça do drama, enquanto eles continuam rastejando na lama. A dor que eles tentaram te causar virou apenas combustível para sua disciplina. É por isso que eles estão em pânico. Eles te ensinaram a ser forte e agora não conseguem parar a criatura que criaram. Agora, vamos mergulhar no ponto que realmente destrói a arrogância deles. Se o seu antigo eu era a fraqueza que eles buscavam, o seu novo eu é o poder que eles temem. Mas existe uma única peça de clareza que, quando você a entende, não apenas te protege de todos os ataques futuros, mas inverte completamente a energia deles. Você está pronto para entender a regra oculta do universo que transforma o ódio deles em sua coroa de domínio absoluto? Eles vieram atrás de você buscando uma presa fácil, esperando encontrar a fragilidade que um dia você exibiu. O subtítulo pergunta: onde estava o leão enquanto buscavam o cordeiro? A resposta é simples. O leão estava exatamente onde a caça não consegue alcançar, no meio do processo de crescimento. Você estava no silêncio, forjando a força que eles não imaginavam. O erro deles foi achar que você ainda era a versão antiga, a pessoa que chorava e cedia à pressão. Eles prepararam armadilhas para uma ovelha, mas o que encontraram foi o rugido que quebrou todas as suas estratégias. A humilhação deles é brutal, pois agora percebem que o ataque não só falhou, mas revelou a sua transformação. Enquanto eles estavam ocupados cochichando e espalhando mentiras, você estava se fortalecendo em um nível que eles não conseguem entender. Você não desceu ao nível da briga, você se elevou acima dela. O leão não se explica para os caçadores de cordeiros, ele apenas mostra a sua soberania. O seu silêncio, que eles confundiram com fraqueza, foi o tempo que você precisou para afiar as garras. Agora, o pânico deles prova que o jogo virou, e o alvo que eles definiram está inatingível. Você é o mestre da sua jornada, e o seu poder não depende da opinião deles. O leão que eles buscavam nunca esteve preso. Ele estava apenas esperando o momento perfeito para se revelar. Sua força foi forjada no fogo da sua própria disciplina, e é isso que os faz tremer. Se eles viram o cordeiro,
é porque o leão permitiu que olhassem para a sombra errada. Mas se você é de fato o leão, que não se dobra, qual é o último segredo que você deve guardar para que eles jamais consigam prever o seu próximo movimento? Você entende agora? Cada corrente que eles tentaram prender em você não foi um peso, mas sim o gatilho. Eles pensaram que a pressão ia te esmagar, mas o universo sabe que você só se transforma em diamante sob força extrema. Eles assistiram sua luta, esperando que você cedesse, mas viram a centelha. A pressão deles não quebrou seu espírito. Ela apenas comprimiu seu potencial até o ponto de ignição. Você pegou o fogo que eles enviaram e o transformou em combustível para uma explosão de crescimento que eles jamais imaginaram. Pense no que eles fizeram. Toda a fofoca virou o silêncio necessário para você ouvir sua própria sabedoria. O isolamento forçado se tornou o tempo de que você precisava para reestruturar seu alicerce. A pior traição virou a bússola que apontou para sua soberania. Você não apenas sobreviveu aos ataques, você os usou. Eles agiram como inimigos, mas na verdade serviram como seus treinadores mais rigorosos e involuntários. Você transformou o veneno deles em nutriente puro. Agora, enquanto eles se afogam na confusão e tentam entender a falha, você está mais leve e com uma visão que transcende o campo de batalha. Eles buscam poder na malícia, mas você domina a verdade. Toda a força real reside na sua autonomia. Você provou que é intocável, mas existe uma etapa final para selar essa vitória de forma definitiva. Como exatamente você sela o túmulo de suas tentativas, garantindo que eles jamais voltem a ter sequer a ilusão de controle sobre o seu destino? Eles esperavam que você mergulhasse na briga, que sujasse suas mãos revidando, queriam que você perdesse seu tempo jogando lama de volta. Mas a sua verdadeira jogada foi outra. Você simplesmente negou o jogo deles. Você não desceu ao nível da intriga e do boato. Essa decisão foi o golpe mais duro, pois você tirou deles a única coisa que realmente queriam, a sua atenção. Você escolheu proteger a sua paz, e isso é poder puro. Enquanto seus inimigos perdiam noites planejando como derrubá-lo, você estava ocupado construindo sua escada para o céu. Sua vitória não foi lutar com as armas deles, mas fazer as armas deles virarem fumaça. Quanto mais alto você subia, mais ridículos e pequenos os ataques pareciam lá de baixo. Você transformou o fogo deles em degraus. Sua paz e seu progresso são o troféu que prova que o tempo deles foi completamente desperdiçado. Você está no comando da sua narrativa, e isso é o que os apavora. Eles viram sua ascensão e acharam que era sorte, mas não entenderam que toda essa elevação nasceu primeiro dentro da sua mente. Você dominou a paisagem da alma antes de dominar a vida. Eles veem o resultado, mas não o mapa que você usou. Se sua ascensão provou que você é indestrutível, qual é o segredo para blindar permanentemente a sua energia contra qualquer ataque futuro? O título, A Aliança de Serpentes já devorou a si mesma, não é metáfora. É um boletim de notícias sobre o seu campo de batalha. Entenda que a unidade deles, aquela que parecia tão ameaçadora e coesa, era construída apenas em cima de um alicerce podre, o ódio que sentiam por você. Eles nunca foram uma equipe de verdade, mas sim um bando de rivais unidos pelo medo de que você vencesse sozinho. O resultado: enquanto você se concentrava em sua própria força, eles gastavam tempo e energia se vigiando, questionando lealdades e competindo para ver quem era o mais cruel. Você não precisou mover um dedo para separá-los. A própria maldade deles fez o serviço, transformando o suposto exército deles em um monte de suspeitos, tremendo de paranoia e brigando por restos. Você não está apenas sobrevivendo ao ataque deles. Você está testemunhando a implosão de dentro para fora. Eles acreditaram que a união de números poderia esmagar a clareza de um espírito único, mas a história mostra que a inveja
é o pior cimento. Cada membro daquela aliança queria ser o general, mas nenhum deles aceitava ser o soldado, e isso criou um curto-circuito fatal. A notícia que devorou a paz deles é esta: a estratégia que deveria prendê-lo acabou algemando-os uns aos outros em um ciclo de desconfiança mútua. Você é o espectador calmo do próprio drama deles, e seu silêncio é a prova irrefutável de que eles se tornaram irrelevantes. E é por isso que a verdadeira batalha nunca foi entre você e eles, mas entre a autenticidade e a fachada. Você resistiu porque estava plantado na verdade, enquanto a aliança deles se desfez porque eram feitos de mentiras e ego. O que acontece quando o grupo que se uniu para te derrubar percebe que o maior obstáculo no caminho deles não é você, mas sim o traidor sentado ao lado deles na mesa? Essa revelação é o golpe final, e nós vamos mergulhar agora no exato momento em que eles descobriram o rosto do inimigo que dormia ao lado. Eles pensaram que o medo te cegaria e que o pânico te faria quebrar. Mas o ataque deles não te paralisou. Ele te deu a visão para enxergar o que realmente estava por trás do palco. Você olhou por cima da confusão e viu que as mentiras eram apenas cortinas para esconder a mão do mestre. Você não é a marionete. Você mapeou cada corda de manipulação, cada fofoca ensaiada e percebeu que eles estavam atuando em um teatro patético. Você é o público que conhece o final do show. O golpe mais duro para eles não é seu sucesso, mas o fato de você ter usado o mapa deles para se libertar. Você viu as cordas e as cortou sem sequer suar. Eles queriam que você lutasse na lama, mas você se recusou a descer. Ao invés de reagir, você analisou o jogo. Essa soberania é o que os aniquila, pois você provou que o poder deles dependia totalmente da sua resposta. Eles se expuseram, e agora o medo que tentaram te impor está consumindo o grupo deles por dentro. Agora que você detém a verdade clara sobre o jogo deles, a questão não é mais quem perdeu, mas o que você fará com essa visão. Mapear as cordas é a chave para a liberdade, mas o próximo passo é desvendar o material com que elas foram feitas. É preciso entender a matéria-prima da inveja e da traição, a essência do veneno. Porque quando você desvenda a química da malícia, você descobre a lei inquebrável que garante que a fraqueza deles jamais será capaz de tocar a sua força novamente. Você acabou de presenciar o roteiro dos seus inimigos ser rasgado e jogado fora. Eles tentaram escrever o seu final com tinta de inveja e rancor, mas o papel deles se desfez, provando que a caneta nunca esteve, de fato, nas mãos deles. Essa é a verdade que os está queimando. A partir deste momento, a única voz que decide seu futuro é a sua. Eles pensavam que iriam te aprisionar em suas narrativas de derrota, mas, na verdade, só conseguiram te libertar da obrigação de seguir o caminho que os outros esperavam. Sua história não é sobre como você caiu, mas sobre como você se levantou depois que eles tentaram te quebrar. A caneta que você segura agora não é feita de plástico, mas de pura soberania e resiliência que eles te forçaram a construir. Esqueça as mentiras que eles espalharam. Elas são apenas borrões na margem. O que realmente importa é o próximo parágrafo que você vai criar. Você é o editor-chefe da sua própria existência. Decida agora se o próximo capítulo será apenas sobre recuperação ou sobre uma ascensão que calará todas as críticas para sempre. Eles esperavam que você pegasse a caneta apenas para assinar a rendição, mas você a pegou para desenhar um mapa de guerra que ninguém previu. Lembre-se, o maior poder de um autor não é apenas escrever o final, é reescrever o passado sob uma nova luz. Isso significa que você pode transformar cada traição e cada ferida em fundação. Se a caneta está na sua mão e o papel é a sua vida, qual é a única regra que impede você de escrever uma realidade onde o destino que eles tentaram selar se torna a sua maior recompensa?
Eles achavam que, no seu silêncio, você tinha desistido, que a calmaria era a prova de que o plano deles tinha funcionado. Mas eles esqueceram que um arqueiro não grita enquanto se prepara. Cada momento de quietude não foi fraqueza, foi foco. Você estava puxando a corda, calibrando a mira, concentrando a força para o impacto. Enquanto eles celebravam sua suposta queda, você estava carregando a flecha com a energia que eles mesmos te deram. Você usou a pressão deles para forjar a ponta da sua própria arma. Agora, a flecha está carregada. E o que eles vão enfrentar não é o você de antes, mas uma força que aprendeu a se nutrir do caos. Você não apenas sobreviveu à tempestade que jogaram, você absorveu o raio. Eles pensaram que iriam quebrar o seu espírito, mas só conseguiram expor a profundidade e a solidez da sua raiz. É por isso que eles receberam más notícias. Você não tem mais medo de atirar. Você não hesita. Você é a prova de que a maior vingança não é o contra-ataque, mas a soberania inabalável. Seu poder agora não está mais em reagir aos movimentos deles, mas em decidir o alvo. Você domina a mira. A flecha está tensa, pronta para ser solta. Mas existe um detalhe crucial que diferencia o guerreiro comum do mestre da estratégia. A verdadeira flecha que você carregou durante o silêncio não está destinada a acertar o inimigo lá fora. Ela é reservada para perfurar uma única coisa. Qual parte da sua história você finalmente se recusa a deixar viver? Sua sobrevivência não foi um acidente. Foi o julgamento público do plano deles. Seus inimigos planejaram que você desaparecesse nas sombras, que sua queda fosse um segredo sussurrado. Mas ao invés disso, você se levantou no centro do palco. Cada passo que você dá, cada sorriso que você oferece e cada vitória que você celebra é a prova viva de que o ataque deles não apenas falhou, mas também os expôs. Você não precisou lutar sujo ou revidar. Sua mera existência inabalável se tornou a evidência mais alta da fraqueza deles. Eles se reuniram em portas fechadas, gastando tempo e energia para armar a sua ruína, acreditando que tinham o controle. Mas você demonstrou que a verdadeira soberania não está nos números, mas na resiliência do espírito. Toda a fúria e o planejamento deles se dissolveram em vergonha, porque o peso da sua força transformou a conspiração deles no seu pódio. Eles queriam o seu fim, mas tudo o que conseguiram foi a estreia pública da sua versão mais forte e intocável. Agora, pare por um instante e sinta essa verdade. A humilhação deles já está garantida. Mas se a sua sobrevivência passiva já destruiu a narrativa deles, imagine o poder que você carrega quando decide agir ativamente a partir dessa nova força. O que é essa nova sabedoria que floresceu no silêncio, e como seu espírito se reconfigurou em algo tão blindado que os torna permanentemente incapazes de tocar você? Pense em toda a energia, rancor e tempo que seus opositores investiram para tentar derrubá-lo. Eles gastaram fortunas emocionais e espirituais cavando sua cova, mas você transformou esse desperdício na sua maior receita. A pressão que eles aplicaram não te quebrou. Ela cozinhou você até se tornar indestrutível. Você usou o fogo deles não para queimar, mas para forjar uma armadura nova e inabalável. Enquanto eles celebravam a queda que nunca chegou, você estava calmamente absorvendo a energia negativa e a convertendo em foco e clareza. Você não apenas sobreviveu, você deu a eles um prejuízo incalculável. Cada mentira espalhada sobre você se tornou uma aula gratuita de discernimento, e cada tentativa de isolamento forçou você a confiar na sua própria voz, agora mais alta e mais firme. O que eles consideraram fraqueza, o seu silêncio, a sua paciência, era, na verdade, a sua estratégia mais letal. Você recusou-se a lutar no chão de lama que eles prepararam. Em vez disso, você usou a força deles como trampolim.
Eles queriam que você estivesse de joelhos, mas a única coisa que fizeram foi te empurrar para a sua verdadeira elevação. Você pegou o veneno que te ofereceram e o transformou em vacina. A humilhação final dos seus inimigos é que você não precisou revidar. Sua simples existência e crescimento se tornaram a prova irrefutável da falência de seus esquemas. Eles acreditavam que o poder estava na conspiração e no segredo, mas você provou que a força real reside na resiliência inquebrável. Você não é vítima de um roteiro. Você é a reviravolta que arruinou a história deles. Se você pode transformar a pior intenção em sua maior força, o que acontece quando você decide investir essa mesma energia naquilo que você realmente deseja construir? Você não apenas sobreviveu ao ataque, você assumiu o trono que tentaram roubar. A notícia que chocou o seu grupo de inimigos é esta: o assalto deles não só falhou, como também serviu de catalisador para a sua ascensão. Enquanto eles trabalhavam na sua destruição, você estava, sem saber, treinando para o seu novo nível. Cada mentira, cada traição e cada obstáculo que eles colocaram no seu caminho foram transformados em degraus que elevaram você a um patamar onde as armas deles já não alcançam. Você se tornou inacessível porque investiu em crescimento, enquanto eles investiam em ruína. Entenda que a sua soberania reside na sua capacidade de transformar pressão em poder. Eles esperavam que você rastejasse. Em vez disso, você voou. Eles achavam que o silêncio significava derrota. Você o usou para forjar uma armadura impenetrável. Essa nova fase não é sobre lutar contra eles, mas sim sobre ignorá-los completamente. Você mudou o jogo, deixou de ser o alvo para se tornar o juiz, e a sentença para eles é a sua calma e a sua prosperidade inabalável. Eles estão presos no caos que criaram, e você está livre, desfrutando da clareza que só a altitude proporciona. A verdade é que eles ainda estão presos a uma versão sua que já não existe, lutando contra um fantasma do seu passado. Eles não perceberam que, ao tentarem lhe acorrentar, eles apenas revelaram o quão vasto é o seu novo domínio. O mais difícil para eles não é a sua vitória, mas sim a certeza de que a sua ascensão é permanente e que não há caminho de volta. Você está no trono, e para mantê-lo, você precisa de uma fundação que vá além da resiliência. Qual é, afinal, o preço que você está disposto a pagar para garantir que essa inacessibilidade nunca seja quebrada? Enquanto eles gastam fôlego olhando para trás, tentando entender onde erraram no ataque fracassado, você já está assinando o contrato do seu próximo capítulo. Eles estão presos na fumaça da sua derrota, revivendo cada passo da estratégia que falhou. Mas você está no topo da montanha, olhando para a próxima meta. O seu foco não está em provar que eles estavam errados, mas em construir uma realidade tão inegável que a verdade se torne a sua única defesa. O tempo que eles perdem na fofoca e na paranoia, você investe em crescimento silencioso e disciplinado. Você não está lutando na arena que eles criaram. Você escolheu um campo de batalha onde eles não têm armas. O futuro. Cada passo que você dá em direção à sua clareza e ao seu propósito, cada nova conquista, cada centímetro de paz que você encontra é a verdadeira humilhação para quem apostou na sua queda. Eles pensaram que te prenderiam no drama do passado, mas você usou a traição deles como degrau e a inveja deles como combustível. Sua ascensão não é um acidente. É a consequência direta da sua soberania e da sua recusa em jogar no nível deles. Essa é a diferença crucial. O seu sucesso não depende de quanto eles perdem, mas de quanto você se liberta. Você não precisa de vingança, precisa de elevação. E quando a poeira baixar e você estiver brilhando em uma nova dimensão de força, a única coisa que restará é a pergunta filosófica que vai ecoar nas suas mentes para sempre.
Como é que alguém que deveria ter sido esmagado se tornou, na verdade, a bússola mais clara para o próprio destino? A sua vitória é a prova de que, enquanto os inimigos pensaram que você estava parando, o universo usava esse tempo para criar raízes inabaláveis em você. O que eles chamaram de pausa se tornou a preparação para uma colheita explosiva que agora é o pesadelo deles. Receba agora a sua vitória. É tempo de selar esse triunfo profético, pois você não apenas sobreviveu ao ataque, você emergiu mais forte, mais alto e completamente inatingível. Se você sentiu essa verdade na sua alma e sabe que o seu avanço já é um fato, preciso que você faça 3 coisas para selarmos. Primeiro, curta este vídeo e se inscreva no canal para proteger esta luz. Segundo, comente agora mesmo o código 77 para selar esta vitória que já é sua. E terceiro, não guarde esta força só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa saber que também é invencível. Sua presença aqui é a prova de que você venceu. Parabéns!